Retornamos para o último bloco do programa, que hoje recebe o professor Ivan Dourado, sociólogo e professor aqui da Universidade de Passo Fundo, Orlando Marcelino, que é coordenador do Conlutas e também diretor do núcleo do CPERS em Passo Fundo, o professor Antônio Curtis Samantino, historiador e cientista político, e o presidente da OAB, Dr. Alexandre Gelling. Professor Amantino, o senhor acha que há uma crise de identidade partidária no país? Acho. Então, talvez a palavra identidade, também sim. Identidade, representatividade, o Alexandre destacou muito bem isso aqui, eu gostaria de fazer um comentário. Eu acho que a nossa classe política hoje é uma das mais despreparadas, tanto do ponto de vista assim, republicano, educacional, cultural da história da República. Tá? O Brasil vive uma verdadeira bagunça no seu sistema político. Por exemplo, nós temos 28 partidos. Isso cada vez que eu digo isso, eu fico horrorizado. O Brasil tem 28 partidos políticos representados na Câmara dos Deputados. E há mais 6 partidos que estão sendo aprovados agora. Nenhuma sociedade no mundo tem tantas tendências político-partidárias e programáticas. Isso foi apenas para acolherar, isso é do interesse desta classe política que não tem a mínima visão estadista e republicana. Porque seria muito simples, por exemplo, nesse caso aqui, como se evitaria que tivesse tanto partido político? Simples, uma cláusula de exclusão, tal como não há na Alemanha. Uma das razões, eu já disse aqui nesse programa, que Hitler subiu ao poder, entre tantas as razões, não estou dizendo que essa é a principal, é que havia um multipartidarismo exacerbado na Alemanha. E depois da tragédia que foi para a Alemanha e para a humanidade da Segunda Guerra Mundial, os alemães precisavam reconsertar, remodelar aquilo. E criaram a cláusula de exclusão eleitoral. Partido que não tem 5% nas eleições parlamentares deixa de ser partido. O certo numa democracia moderna é 3, 4 partidos. Me chama a atenção, por exemplo, no Brasil, aliás, é tão excelso ser de esquerda no Brasil, todo mundo enche o peito quando diz que é de esquerda, porque esquerda no Brasil significa uma espécie assim de monopólio das virtudes e ser de direita é monopólio de vício. Então todo mundo é de esquerda, até o Maluf é de esquerda, aliás ele está ficando de esquerda mesmo, ele se aliou agora ao Lula e tal, ao Haddad, por exemplo. Mas e por que a classe política brasileira não percebe isso? Claro que ela percebe. Não há interesse, talvez, de mudar porque ela não quer, mas sim, isso é falta de visão de estadista republicana, como eu estou dizendo. Eu quero dar um dado aqui para os telespectadores extraordinário. O Brasil tem uma população de cerca de 200 milhões. Os Estados Unidos têm uma população de 319 milhões. São 119 milhões a mais. Eles têm 435 deputados. Nós temos 513. Eles têm 2 senadores por estado, nós temos 3. Eles têm 13 ministérios, nós temos 39. Eu tenho quase certeza que a presidente Dilma nem sabe o nome de todos os seus ministros. Mas e por que não se remodela isso? Porque a classe política não quer, é elementar. Agora, por isso que eu acho que crises como essa, que vai piorar, hein? A crise brasileira vai piorar muito. Vai piorar muito a questão política, os movimentos sociais. Está se prevendo, tem um instituto prevendo mais de 1 milhão de pessoas na rua dia 15 de março. E aí isso talvez possa fazer com que nós entre numa situação de tal degeneração na nossa república que a gente possa talvez ajeitar. Essa é a minha esperança, aliás. Professor Ivan Dourado, o senhor tem essa mesma percepção? Não. A minha percepção é distinta. E prova, se a gente for pegar assim, essa projeção de mobilização, eu acho, por exemplo, São Paulo, onde tem um reduto forte de uma oposição que tem uma característica de ser mais radical, talvez lá não tenha dificuldade de conseguir um número como esse, mas numa população de 200 milhões de pessoas, onde a gente tem posicionamentos políticos diversos, e aí eu acho que essa característica de ter a quantidade de partidos que a gente tem, que a gente pode discutir se isso é favorável ou não à democracia, mas a gente tem pouco acesso a uma qualidade de estudo, de educação pública, principalmente, e da mesma forma privada, de que a gente tem uma construção de uma consciência política. Se a gente for pensar, a democracia nesse Brasil tem praticamente a meia idade. Então a gente pode pensar que é uma democracia jovem, em comparação com os Estados Unidos, que
teima-se a comparar características que parecem ser altamente positivas num país para mostrar o quanto nós estamos, entre aspas, atrasados, se é que pode fazer uma comparação como essa, e ao mesmo tempo e isso não se confirma na realidade, porque a gente também poderia pegar características positivas do Brasil para comparar com os Estados Unidos. Essa comparação ela é complicada porque não leva em conta nem a história de um país, nem o tempo de democracia que tem instituído e a qualidade da educação, por exemplo. O que eu acho que é interessante a gente começar a pensar, principalmente do que a gente está vivendo, é qual é a proposta de construção de uma outra forma de representatividade. Porque, eu não sei, posso ser um pouco pessimista, mas não é na redução dos partidos que a gente vai mudar a nossa... Não é só na redução dos partidos. Tem também, o sistema eleitoral está totalmente enviesado no Brasil. Nós precisamos de voto distrital misto. São aí propostas. Vai aumentar o grau de representatividade. O que eu acho que é importante a gente fazer é um balanço e perceber se o que dá, entre aspas, e sempre entre aspas, porque dá certo num outro país é um absurdo dizer, porque todos os países têm os seus próprios problemas e contradições. Pode não dar aqui. Exato. Então é uma simplificação a gente simplesmente adotar um sistema sem discutir ele com profundidade. A gente pode ter problemas na educação, mas a gente tem uma quantidade muito grande de intelectuais prontos para uma discussão ampla, que não é simplificando e dizendo direita e esquerda, né, em questões como essa. A redução de partidos, simplesmente, na sua opinião, ela não seria a solução. Porque o que acontece, momento. Por exemplo, com a cláusula de barreira que a gente teve, o que acontece? Os partidos se unem e montam uma nova sigla e as pessoas que estão lá dentro não mudam. Então, é contradição a gente acreditar que soluções fáceis, isso eu digo para os meus alunos, quem acredita em solução fácil precisa realmente voltar aos livros e voltar a discutir com as pessoas. Voltarei. E isso é muito importante. Mas eu acho que é importante, por exemplo, principalmente nesse momento que a gente está, é sempre o apoio da classe trabalhadora. São eles que movimentam o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, ter a consciência de que é muito fácil a gente criticar a realidade que a gente vive e é difícil a gente se juntar para propor novas soluções para esse Brasil. Eu acho que é o que efetivamente que a gente precisa. Permite uma parte? Só bem Sim, rápido. professor. Estou percebendo que neste programa agora, neste momento aqui, eu sou a esquerda e eles são a direita. Não, primeiro que eu não sou direita e eu quero voltar àquilo, não existe independência. Tá? E o que o Amantino defende é a mesma coisa que, em última instância, defende a Dilma, que é a saída da burguesia, não é dos trabalhadores. Quem está em crise, quem está se mobilizando, são os trabalhadores, são aqueles que estão sendo explorados. E a saída que o Amantino prevê, por exemplo, impeachment, por que as pessoas não vão ir? Porque já viram que não vão querer... Quer dizer, você não acredita nessa mobilização do dia 15? Porque vai tirar a Dilma para botar o Temer, a mesma coisa? Propor golpe, quem vai dirigir o golpe? Os setores da burguesia que tem a mesma proposta. Escuta de tirar... Vamos ser honestos, vamos ser honestos no debate. Amantino, estão usando a palavra golpe aqui, quando impeachment é uma instituição da Constituição brasileira. Impeachment não é golpe. Sim, mas tem gente... É a obediência à Constituição, se for comprovado... Aí o que ele está dizendo, justamente, as pessoas têm que estudar, ver a origem de quem. Quem está por trás dos sites, ou mesmo do Instituto, tu disse que vai ter mais de 1 milhão, que está inflando, são pessoas que, nas redes sociais, têm defendido a ditadura, têm defendido bandeiras... De novo, por desconhecimento, ele não está sendo honesto. Então, por eles desconhecimento. estão utilizando redes sociais, estão utilizando outras coisas para enganar toda uma população. Professor Amantino. Professor Amantino. Mas é pesquisa, Amantino, daí tu vai ver, né? E isso é uma tarefa enquanto professor. Eu vou seguir os conselhos de vocês, eu vou estudar e vou pesquisar. Queria dizer o seguinte, mas sem uma coisa que é importante colocar aqui que não foi colocado. Existe uma crise econômica mundial. Tá? A crise de representação partidária se dá porque o que é partido? São ideias, pessoas, programas para a saída de uma crise. O problema, o que tem? Todos os partidos que estão hoje representados no Congresso não tem uma saída diferente. Por isso as pessoas não se representam. A população tem procurado, tem surgido outros movimentos e tem surgido outros partidos, inclusive, que ganharam expressão política, porque a população tem tentado fazer experiência. Mas o problema é que as experiências que têm vindo não têm dado respostas diferentes. E isso não é um movimento só brasileiro. Está acontecendo na Espanha, aconteceu na Grécia. E vai acontecer no Brasil agora. A própria subida no poder
do Obama nos Estados Unidos foi em função disso, né, de se procurar uma alternativa. Agora, o que eu, enquanto trabalhador, entendo e tenho que dizer para o conjunto dos trabalhadores que estão assistindo, é o que nós, enquanto não tivermos uma representação legítima, independente da classe do trabalhador, não os que chegaram ao poder e que se venderam. Mas acho que isso tudo passa, e aqui para a gente, antes de a gente encerrar, isso passa novamente, já fiz outros debates e concluímos a mesma coisa, passa por reformas, não é? E a reforma política, acho que seria a principal dela. Concorda, Perfeitamente. E discutido de forma ampla, principalmente com as representações que existem nesse país, que são importantes para a construção de uma democracia. Por exemplo, na questão dos caminhoneiros, a importância de a gente ter uma voz representando os caminhoneiros. A gente sabe que eles têm distinções internas e sindicatos que têm problemáticas, enfim, como todas as entidades. O que é importante para nós, efetivamente, é descobrir as nossas formas de representatividade e modificá-las. Eu acho que esse é um ponto importante. E escutar as representações que existem hoje no Brasil. Você disse que não concorda. Não, porque quem está propondo a reforma, quem vai fazer a reforma são os que estão aí e vai continuar a mesma coisa. Professor Amantino, a solução é partir para as reformas? A solução é dia 15 de março, nós de forma muito pacífica, muito organizada, ir para a rua e dissermos, nós não aguentamos mais o que está aí. Mas eu chamo a atenção, tem que ser de forma bem pacífica, porque os cidadãos sensatos que irão protestar por uma república brasileira melhor vão ser provocados por aqueles que estão interessados em manter o status quo. Doutor Alexandre. Nós estávamos conversando aqui, o que hoje acontece no Brasil estava na cara que ia acontecer desde 3, 4 anos atrás. E me preocupa que nós tivemos eleições, a população se manifestou e nada mudou. E o que e me preocupa muito, e a ordem é muito preocupada com a manutenção das instituições, é a perda da credibilidade das instituições da República pelo povo. Por exemplo, nós temos uma situação, e aí nós vamos nos abster de ter questões pontuais, mas nós chegamos ao cúmulo de um presidente do Tribunal Federal expulsar um advogado do plenário. É uma das medidas mais antidemocráticas e ditatoriais que já se viu na República, e essa pessoa hoje ela ainda é usada, né, pela população. E não estou tirando os méritos. O fato é que a população hoje escolhe os seus líderes muito de forma direta com relação ao que quer, mas esquece do procedimento das instituições. O nosso Poder Judiciário hoje está desacreditado, um juiz dá uma liminar para desocupar uma rodovia e a população desconsidera ou crê que esse juiz que decidiu dessa forma ou é PT ou anti-PT, vamos colocar em linhas mais claras, né, nesse sentido, esquece que às vezes o juiz está seguindo uma ordem jurídica que tem que ser respeitada. Sérgio Moro seria uma exceção nisso. Não, eu até desconheço os procedimentos lá internos da Lava Jato, mas significa que os procedimentos devem ser respeitados. Se nós tivermos que respeitar, conforme a nossa ideologia, um determinado ponto, nós temos que respeitar para o outro também. Senão nós vamos escolher aquilo que nós vamos querer fazer dentro de uma instituição. E eu me preocupo muito com o Judiciário. O Judiciário está se perdendo um pouco nesse sentido, né? E eu vejo cada vez mais o descrédito da população com as decisões judiciais. E aí nós entramos com o descrédito perante da OAB, do CNBB, que tu falaste, e outras instituições que sempre tiveram credibilidade na República. Tá certo. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Nosso debate foi muito importante e proveitoso. O Estúdio 4 vai ficando por aqui e a gente retorna na próxima semana, sempre com um tema importante para a comunidade. Afinal de contas, o conhecimento faz a diferença.